Olá, futuros magistrados do Rio Grande do Sul! Que bom poder estar com vocês, ainda que de longe, nesse momento pré-prova. Estou aqui para te dar dicas especiais para você carregar para a sua prova da magistratura e assim contribuir para o tão sonhado concurso, para o êxito na sua prova. Não só para te trazer dicas especiais, como também para te trazer muita energia boa para você levar para o dia da sua prova. Quando o assunto é o direito civil e a nossa banca VUNESP, eu separei alguns temas especiais que a banca VUNESP ela sempre gosta de trabalhar nas suas provas. Então eu quero que você coloque como primeiro ponto aí a imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Mas antes de estudar essa característica especial dos direitos da personalidade, eu quero que você relembre comigo o seu conceito. Lembra que direitos da personalidade são prerrogativas jurídicas essenciais para que o ser humano tenha uma vida humana digna. Os direitos da personalidade, portanto, eles estão atrelados intimamente à proteção, à promoção da dignidade do ser humano. Os direitos da personalidade estão previstos no Código Civil do artigo 11 ao artigo 21, sendo que do artigo 13 ao artigo 15, ele tutela a integridade física. Do artigo 16 ao artigo 19, tutela o nome. No artigo 20, a imagem e a honra. No artigo 21, a privacidade. Só que, não obstante esse rol de direitos da personalidade previsto no Código Civil, ele não é taxativo. Ele é meramente exemplificativo. Ou seja, quanto maior for o rol de direitos da personalidade, mais o indivíduo vai estar protegido. Um rol meramente exemplificativo decorrente da tutela da cláusula geral de proteção à pessoa humana. Tanto é exemplificativo que nós acompanhamos recentemente o STJ analisando como nova espécie de direitos da personalidade o direito ao esquecimento. O direito que o indivíduo tem de não ser relembrado contra a sua vontade de fatos do seu passado desabonadores da sua conduta. Direito ao esquecimento que até então estava restrito à esfera penal, ao campo das condenações criminais, ganhou a sua relevância, a sua proteção no direito civil, notadamente a partir da vigência do enunciado 531 do CJF. Num rol meramente exemplificativo, o Código Civil traça algumas características dos direitos da personalidade no artigo 11, características essas que são complementadas pela nossa doutrina. No artigo 11 você vai ver como característica dos direitos da personalidade que eles são irrenunciáveis, indisponíveis, inalienáveis, intransmissíveis. Eu não posso alienar, não posso transmitir, não posso abrir mão, não posso dispor, salvo as exceções estabelecidas em lei, daquilo que confere a mim proteção à minha dignidade. Dentre essas características, inalienabilidade, renunciabilidade, nós temos uma terceira, que é a imprescritibilidade. O que ela vem nos dizer? Eu não tenho um prazo extintivo para tutelar o meu direito da personalidade. A qualquer momento que meu direito da personalidade for lesionado ou ameaçado de lesão, eu posso buscar a proteção do Poder Judiciário, seja de uma tutela preventiva, seja de uma tutela repressiva, independentemente da submissão a um prazo, nem prescricional, nem decadencial. Eles são imprescritíveis e nem poderiam ser diferentes, porque os direitos da personalidade não têm conteúdo econômico, não têm caráter patrimonial. Por tal razão, não se submete, nesse caso, a um prazo de natureza prescricional, já que a prescrição está afeta exclusivamente a direitos de natureza econômica. Todavia, os nossos direitos da personalidade têm os que nós chamamos de reflexo econômico, reflexo patrimonial.
O que é isso? É o reflexo decorrente, o reflexo econômico decorrente da violação do meu direito da personalidade. Tanto que você sabe da existência do dano moral quando o indivíduo é violado no seu direito da personalidade e essa violação enseja um abalo psicológico. O dano moral é o reflexo econômico do meu direito da personalidade. Se não se submete a um prazo prescricional a proteção do meu direito da personalidade, na outra ponta, a reparação por dano moral decorrente dessa violação se submete sim a um prazo de natureza prescricional. A pergunta que eu te faço agora é: qual é esse prazo? O STJ ele tinha um entendimento anterior de que se o dano moral surgisse numa relação jurídica contratual, o prazo prescricional seria o geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Lá do outro, se o dano moral surgisse em uma relação jurídica extracontratual, o prazo prescricional seria o de 3 anos, previsto no artigo 206, inciso 5 do Código, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Só que esse entendimento do STJ se alterou. Ele se alterou no final de 2016, a partir de 2017, o STJ passou a entender que o dano moral, seja surgindo em uma relação jurídica contratual, seja surgindo em uma relação jurídica extracontratual, o prazo prescricional será o mesmo. Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, o que vai se amoldar ao enunciado 409 do CJF. Cuidado com esse entendimento, então, dentro da sua prova. Outro ponto que eu quero que você saiba, apaga então, imprescritibilidade dos direitos da personalidade, é sobre um vício do negócio jurídico, que é a simulação. Esse vício ele está muito à tona devido a essas grandes operações que estão acontecendo no Brasil, né, deflagrando vários esquemas de corrupção. Esse vício é o vício da simulação. A simulação, ela está regulada no artigo 167 do Código Civil. Eu sei, e você também já sabe, que a simulação é um vício que gera a nulidade do negócio jurídico, porque afronta a matéria de ordem pública. Mas o que é efetivamente uma simulação? Estará presente quando o indivíduo manifesta a sua vontade na celebração de um negócio jurídico, com o intuito de fraudar a lei ou prejudicar terceiros. É conhecida como um vício social, porque é um vício que projeta os seus efeitos para fora da relação jurídica contratual. Simular é aparentar, é fingir, é imitar. Nós temos 2 tipos de simulação no nosso ordenamento jurídico. A simulação que é absoluta e a simulação que é relativa. Na simulação absoluta, nenhum negócio jurídico chega a ser efetivamente celebrado. Há apenas uma aparência de celebração de negócio jurídico com o intuito de fraudar a lei ou de prejudicar terceiros. Um caso clássico, quando o indivíduo proprietário de um bem imóvel locado simula a celebração de um contrato de compra e venda desse bem locado com um terceiro, a fim de trazer uma justificativa, uma motivação para pôr fim à relação jurídica locatícia. Simulação absoluta. A simulação relativa, negócios jurídicos chegam a ser efetivamente celebrados. Chegam a ser celebrados 2 negócios jurídicos, sendo que um é o negócio jurídico que aparece, que todo mundo vê. O outro é um negócio jurídico oculto, é um negócio jurídico escondido. Aquele negócio jurídico que aparece, que todo mundo vê, ele é um negócio jurídico simulado. Ao ponto que o negócio jurídico que está escondido, oculto, às escuras, é chamado de negócio jurídico dissimulado. Então pensa, o indivíduo ele celebra um negócio jurídico, contrato de compra e venda de um bem imóvel no valor de R$1.500.000. A fim de pagar menos ITBI, a fim de pagar menos tributo, ele vai lá, simula a celebração de um contrato de compra e venda no valor de R$800.000. Esse contrato
contrato nas suas mãos, ele lavra a escritura pública e posteriormente leva ao registro. Veja, o negócio jurídico simulado é o contrato de compra e venda de R$800 mil. É aquele que aparece, que todo mundo vê. Tanto aparece que dele foi lavrada a escritura pública e a escritura pública dele referente foi levada ao registro. Mas eu tenho o dissimulado, aquele que está oculto, escondido, qual seja o contrato de compra e venda de 1.500.000. Você já sabe, como consequência do negócio jurídico simulado, a nulidade. Então, haverá a nulidade do contrato de compra e venda no valor de 800 mil e, consequentemente, a invalidação do registro que dele decorre. Mas e o dissimulado? Aquele que estava oculto, escondido, ele é válido ou não? O Código Civil de 2002 responde à sua pergunta. O dissimulado será válido se tiver todos os requisitos de validade do negócio jurídico. Ou seja, se ele válido for na sua substância e na forma, que você vai ler como presente todos os requisitos de validade do negócio, o dissimulado ele é válido. Então, eu não invalido o dissimulado se ele tiver todos os seus requisitos de validade. Invalido apenas o negócio jurídico simulado. E lembra-se, se de uma simulação eu alienei um bem a um terceiro, e, por exemplo, eu sou o verdadeiro proprietário do bem, mas o bem está em nome de um testa de ferro, o bem está em nome de um laranja, típico exemplo de negócio jurídico simulado. O laranja, o testa de ferro, promove a alienação desse bem para um terceiro. O terceiro, de boa fé, ele adquire esse bem, não haverá invalidação do negócio jurídico. Porque ainda que eu esteja diante de um negócio jurídico simulado, eu protejo um terceiro de boa fé. Então, cuidado na sua prova com esse negócio jurídico simulado, artigo 167 do Código Civil. Terceira dica que eu vou te dar, ele vem de um entendimento recente do STJ referente à colação. Antes de você ver comigo colação, que está regulada a partir do artigo 2002 do Código Civil, eu quero que você relembre o artigo 496 do Código Civil comigo. Lembra que ele fala que é anulável a compra e venda de ascendente para descendente sem o consentimento do cônjuge dos demais descendentes. Esse negócio jurídico, ele se torna anulável como uma forma de proteger os descendentes e o cônjuge. É necessário o consentimento deles por conta de uma situação que acontece muito rotineiramente. Se eu alieno na condição de ascendente, alieno o meu bem para o descendente, como dessa alienação vai vir dinheiro em troca, a partir do momento em que há o falecimento desse ascendente, esse bem alienado não virá a colação, porque saiu o bem, mas entrou dinheiro no lugar. Diferente seria se eu tivesse ocorrido uma doação. Se há uma doação, ou seja, o ascendente doa um bem seu, do seu patrimônio para o descendente, quando do falecimento do ascendente, esse bem doado tem que vir à colação. Ele tem que recompor o patrimônio do falecido, a fim de haver um justo partilhamento desse patrimônio para os demais herdeiros, para os seus demais sucessores. Como eu estava utilizando na prática, estava-se utilizando a compra e venda de forma simulada, ou seja, praticavam-se a compra e venda, só que na verdade entre ascendente e descendente, como uma forma de evitar a colação, só que na verdade o que acontecia mesmo era doação. Na verdade, nenhum dinheiro era destinado para o patrimônio do ascendente em contrapartida ao bem imóvel que tinha saído do patrimônio dele. Estavam se realizando negócios jurídicos simulados, celebravam-se compra e venda simuladas, travestidas, que na verdade eram doações. Por isso que o Código Civil, no artigo 496, estabeleceu que para essa compra e venda não ser anulável, será indispensável o consentimento do cônjuge dos demais descendentes. Foi uma forma que o Código Civil conseguiu trazer a fim de evitar essa simulação de doação, a fim de trazer com que os descendentes
e o cônjuge controlem na prática se está acontecendo mesmo uma compra e venda ou se é efetivamente uma doação. E lembrando, para o STJ, só será anulável essa compra e venda se 1. Não houver o consentimento do cônjuge dos demais descendentes e 2. Ficar comprovado o efetivo prejuízo ao cônjuge dos descendentes. Se não ficar demonstrado prejuízo em virtude dessa alienação, não será passível de anulação. Pois bem, transpondo agora para a doação. O ascendente, ele doa um bem do seu patrimônio ao seu descendente. Quando ocorre a doação, falecendo o ascendente, tal como eu te disse, esse bem tem que ser revertido para o patrimônio do falecido a fim de recompor a legítima. A pergunta que eu te faço é, ao voltar esse bem para o patrimônio do falecido, eu levo em consideração o valor do bem ao tempo da doação ou eu levo em consideração o valor do bem ao tempo da colação? Essa pergunta o STJ respondeu e nos disse que eu levo em consideração o valor do bem ao tempo da doação e não ao tempo da colação. É o valor ao tempo da doação devidamente corrigido até a colação. Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Entendeu o STJ que para essa situação aplica-se o princípio do tempus regit actum, ou seja, eu aplico a lei vigente ao tempo da prática do ato. Então, eu aplico o valor do bem ao tempo da doação, com essa situação peculiar trazida pelo STJ, que é a correção monetária até o momento da colação. Fechado? Maravilha. Última dica que eu quero trazer para você, ela se refere à evicção. Evicção que está regulada no artigo 447 e seguintes do Código Civil. Você sabe que a evicção, ela é uma garantia legal outorgada ao adquirente de um bem que veio a perder esse bem pelo fato de existir um direito de um terceiro que pré-existia ao seu. Ou seja, aquele que alienou o bem ao adquirente não era verdadeiramente o seu proprietário. Não por outra razão que o adquirente veio a perder esse bem, porque um terceiro tinha um direito que pré-existia ao seu. Em virtude da evicção, da perda desse bem, o Código Civil protege o evicto. Protege o evicto garantindo a ele pretensão de reparação de danos em face do evictor, que seria, no nosso caso, o alienante. Essa pretensão de reparação de danos, ela está prevista no artigo 450 do Código Civil. Um dos valores que o nosso alienante terá de restituir para o adquirente é o valor do bem ao tempo em que ele se evenceu. Ou seja, é o valor do bem ao tempo em que ele se perdeu. Cuidado com isso na hora da sua prova. Não é o valor pago pelo bem, mas o valor do bem ao tempo que ele se perdeu. Seja o bem tendo sido sofrido desvalorização, seja o bem sofrendo valorização. É o valor do bem ao tempo da perda. Essa pretensão de reparação de danos decorrente da evicção, nós falamos que ela decorre de um princípio, que é um princípio geral das relações contratuais, que é o princípio da garantia. Ou seja, o alienante promoveu a venda de um bem para o adquirente sem outorgar ao adquirente a garantia de que o adquirente poderia utilizar esse bem para os fins os quais ele se destina. Em virtude da violação desse princípio da garantia, pretensão de reparação do artigo 450. Só que essa responsabilidade decorrente da evicção, cuidado com isso, ela pode ser 1, reduzida, 2, excluída ou 3, ampliada. Isso significa que a regra do 450 do Código Civil não é uma regra imperativa. Essa regra é meramente dispositiva, ou seja, as partes podem pactuar responsabilidade de forma diversa. Só que,
Se o seu examinador disser que está havendo uma redução da responsabilidade do 450 ou uma exclusão da responsabilidade prevista no 450 nos contratos de adesão, essa disposição será nula, porque só se admite a redução ou a exclusão se nós estivermos diante de contratos paritários. Nos contratos de adesão não são admitidas sob pena de prejudicar até mesmo a parte aderente. Esse é um ponto que você tem que tomar atenção. O outro ponto que você tem que tomar cuidado é o seguinte: ainda que as partes tenham pactuado uma exclusão da responsabilidade decorrente da evicção, se o adquirente não sabia dos riscos da evicção, ou se sabia, não os assumiu, dispõe o Código Civil que o alienante terá que reparar o adquirente no valor pago pelo bem. Então, cuidado, aqui a reparação não é pelo valor da coisa ao tempo em que ela se perdeu, é pelo valor pago pela coisa. Se eu paguei 100 mil pelo bem imóvel, pelo veículo automotor, não me interessa se hoje ele vale 80 ou se ele vale 150. É o valor pago pela coisa, 100 mil. Se houver exclusão da responsabilidade decorrente da evicção, mas o adquirente não assumiu o risco de perda do bem, ou, não assumindo o risco, dele não teve conhecimento. Cuidado com isso na hora da sua prova. E, por fim, para o STJ, exclusivamente, pode haver a evicção decorrente de decisões administrativas ou decisões judiciais, ainda que elas não tenham transitado em julgado. Eu posso mover uma pretensão de reparação de danos decorrente da evicção, ainda que não haja o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Entende o STJ que o adquirente pode não ter perdido aquele bem por intermédio de uma decisão transitada em julgado, mas se houve faticamente a perda da posse daquela coisa, pode ser exercida a pretensão de evicção. Cuidado na hora da sua prova. E para o STJ, a pretensão de reparação de danos decorrentes da evicção é de 3 anos. 3 anos. É o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que estabelece a pretensão geral para reparar o prazo de pretensão geral para prescrição nas ações de reparação civil. Então, cuidado com esses pontos na hora da sua prova. São as dicas que eu queria trazer para você. Desejo para você, na sua prova, que você tenha muita sabedoria, calma, tranquilidade. O que você podia ter feito por você até o momento da sua prova, você fez. Agora está na hora de colocar o seu conhecimento em prática. Está na hora de você despejar na sua prova tudo aquilo que está dentro na sua cabeça. Pode ficar tranquilo, está na sua cabeça, está dentro das suas caixinhas na sua cabeça. E à medida que você for lendo as questões, você vai vendo que as caixinhas correspondentes elas vão se abrir. Que você tenha muito sucesso na sua prova. Bons estudos!